Gustavo, Fernando. Daqui a pouco nós vamos chamar o nosso convidado. Fábio Alessandro da Silva. Jefferson. O pessoal vai aproveitando, vai pegando o aviãozinho aí embaixo da tela e vai disparando aí pro pessoal aí nas redes sociais. A Mauri de Cambará, meu grande amigo. Paulo Rogério. Nádia da Rockefeller. Lembrando aí, pessoal, já vou colocar o telefone para vocês da escola de inglês Rockefeller 91 118 0191. Aproveita aí, escola Rockefeller em Taubaté para quem precisa do inglês. Um abraço, Marco, Luca, Cleiton, Reinaldo Gatti. Grande abraço a todos. Lembrando aí que a gente também tem a parceria do Peloja, Cesta Básica Peloja no conforto da sua casa. É só ligar lá no 12 99678 8018. Então os nossos dois parceiros aí por enquanto, Rockefeller Inglês, aulas demonstrativas, direto do conforto da sua casa, turmas reduzidas, método face to face, ênfase em conversação. É a única escola aí daqui de Taubaté que continua atendendo normalmente todos os seus alunos. Tá bom? Vamos chamar o nosso convidado e vamos aproveitar. Fala, meu querido Fernandão. Fala, Arley. Primeiro te agradecer, meu amigo, por ter aceitado aí o nosso convite para falar um pouquinho de futebol, aprender bastante e a gente discutir aí sobre futebol aí. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, né? E é um convite meio que especial, porque as pessoas que me antecederam aí nas lives são pessoas de altíssimo nível, né? Celebridades, podemos dizer assim, em se tratando aí de Muricy Ramalho, Fábio Carilli, dentre outros, o menino do Palmeiras, o Maurício Copertino, né? A menina que eu gostei muito da entrevista que vocês fizeram com ela, a Emily. A Emily Oliveira, Exatamente. Vinícius Bergantin do Ituano, muita gente boa. Só gente boa. Fernandão, antes da gente começar, lembrar que a gente vai dar um alô sempre para todos aí na medida do possível, que isso é importante. A gente também no finalzinho e ao longo da live a gente abrir para perguntas e também abraço. E aí, eu te conheço muito bem, fui seu atleta, então eu vou apresentar aqui um pouquinho do seu trabalho para o pessoal, tá bom? Fernando Alcântara trabalhou no Ceará, Nacional, Eurosport, Taubaté, Primeira Camisa, Olé Brasil, Salgueiro, Figueirense, Al Nasser, Timor-Leste, Botafogo do Rio de Janeiro, Prudentópolis, Atlético Paranaense, Paulista de Jundiaí, Maringá, Coslada e Portuguesa. Teve períodos aí trabalhando e estagiando no Barcelona, Raio Vallecano, Real Madrid, Schalke 04, Borussia e Chelsea. Ao longo da live nós vamos falar muito sobre isso. Faltou alguma coisa? Eu acho que sempre falta alguma coisa, que é muita informação. E você me corrige se faltou algum clube. E fala quais os títulos você teve já, Fernando. Tanto eu acho importante.
porque aqui não se valoriza muito, mas se tiver algum vice-campeonato, que se eu não me engano você tem aí da Copa do Brasil, eu acho, com o Figueirense, aí você podia falar um pouquinho para nós. Perfeito. Dentre as equipes que você listou, né, talvez seria legal, até por um sonho realizado meu, que foi trabalhar no Japão, no Gamba Osaka. Isso. A gente fez um trabalho muito, muito legal lá. Bom, em relação a títulos, se você me permitir, então eu vou... Porque são poucos e não é tão difícil assim da gente lembrar. Como campeão, eu tive meu primeiro título na base do Nacional, como campeão paulista na época. Fizemos a final, Sim. inclusive, com o Corinthians, em 94. Era o infantil. E aí depois, já como auxiliar, né? Porque a minha carreira ela é bem assim, né? Eu tenho uma boa parte como auxiliar e uma outra parte como técnico, Sim. né? Como técnico responsável, no caso. E aí eu me lembro, aí nós fomos campeões paulista com o Nacional na época, sub-20. Nesse momento eu era auxiliar do Paulo Sim. Evaristo, Paulão, né? Nós tínhamos uma equipe bem interessante na época, dentre os jogadores que tinham ali, Ricardinho, não sei se você se lembra, o Ricardinho, Lembro. 7-7, ele jogou depois, teve uma passagem legal pelo São Paulo, foi contratado na época por videocassete. Ele estava no Japão e o treinador, o Carpegiani, era o técnico, ficou encantado com o Ricardo. O Ricardo fazia parte desse grupo que foi campeão paulista da Série A2, porque o Nacional, quando a Eurosport chega no Nacional, a vaga que ele disputava, a divisão que ele estava, melhor dizendo, era a A2, acompanhando inclusive o profissional. E aí nós fomos campeões invictos. Aliás, perdemos um jogo em casa, inclusive, e depois ganhamos todos. Então tinha Ricardinho nesse grupo, tinha o Marília, um zagueiro que depois foi jogar na Holanda. Sim. E tinha o goleiro que hoje eu acredito que já deve estar até, inclusive, encerrando a carreira profissional, mas que é celebridade no esporte Recife, que é o Magrão. Magrão está morando hoje na Itália. Exatamente. Ele apareceu no programa do Neto. O Magrão era o goleiro também, fazia parte desse grupo. Quem mais? Edmilson, puxa vida, um volante, Edmilson Beiço, não sei se você já ouviu falar nele. Enfim, e o Deco, né? E o Deco que estava subindo, ele era sub-17, e aí o Paulo já trazia ele para o sub-20, e aí, meu amigo, foi uma vez só que ele trouxe e não desceu mais para o sub-17. Eu estou esquecendo de alguns, né, alguns nomes aí e tal, mas... não tem como, né? Não tem como, já é mais de 20 anos, né? E aí nós nos tornamos campeões aí. E aí depois, na sequência, eu tenho um título também mundial, com uma seleção brasileira representada pela... aquele campeonato que existia antigamente, chamado Fox Kids, né? Copa Fox Kids. Não sei se vocês têm o conhecimento. E, na época, nós representamos a seleção brasileira, hoje é uma potência na rede de ensino no Brasil, chamada Universidade Drummond, né? Tem uma parceria muito grande com o Corinthians, inclusive, a Drummond. E fizemos uma final contra a França, na época, lá na Holanda, em Roterdã, no complexo esportivo, um anexo que tinha no campo do Feyenoord, e nós conseguimos também nos sagrarmos campeões mundiais. Foi a única vez que o Brasil foi campeão mundial nesse campeonato, nesse torneio. E tem um goleiro, daquele time todo tem um goleiro, que é o Léo. O Léo jogou muito tempo na base do São Paulo, Leonardo. Se eu não estiver enganado, hoje ele está no Atlético Paranaense, né? E aí, engraçado que aí começa uma história que eu tenho até hoje de amizade com o Arão.
o menino que joga no Flamengo, né? O pai dele e tal. William Arão. O Ilharão. No ano seguinte, o pai dele, eu contactei o pai dele e falei, eu quero que o seu filho, se tiver a Copa Fox Kids, que ele venha treinar, a faculdade, no caso, a escola vai dar uma bolsa, como fazia com todos os jogadores que passaram por ali no Drummond, né? O Drummond, na verdade, foi um celeiro de jogadores. Eu vou estar falando aí desde do Zé Elias, o Fernando, eu não lembro se estudou lá alguma, acho que não. Mas o Fernando Diniz, possivelmente, Deco, o William do Chelsea, né? Poxa, vários jogadores. O Thiago Motta, né? Que inclusive nesse time do Nacional, o Thiago Motta ainda era sub-17, não veio, não, nem sub-17, eu acho que ele era sub-15, e não veio, não jogou com a gente. Mas tinha muitos jogadores na época. Então, seguindo aí, tem esse título também na minha carreira, que eu tenho muito orgulho, que é com a seleção. Inclusive tem um detalhe legal, porque a Fox Kids era transmitida pela ESPN, e quem fazia a cobertura de forma bem legal, poxa, maravilhosa, era o Trajano, né? José Trajano. José Trajano. E o Brasil vinha de uma sequência desagradável em relação aos jogos que tinha com a França. Tinha perdido em 98, né? Sim. Bem, enfim. E a França meio que estava engasgada na garganta dos torcedores brasileiros. E na final, que foi um jogo difícil, foi 1-1, tempo normal, e nos pênaltis nós ganhamos, né? Quando a gente consegue fazer o último gol, o Trajano faz uma coisa que eu não imaginava. Depois a gente vimos a gravação, o Trajano chegou a chorar na transmissão. Isso ficou marcado para a gente, né? Porque ele colocou ali naquele jogo e tal, toda uma coisa que era uma espinha que estava atravessada na garganta de nós, torcedores brasileiros. Aí vem, esse título foi em 2003, se eu não estiver enganado. Aí vem o vice-campeonato, já trabalhando com o Mário Sérgio, onde nós fizemos uma campanha bem interessante, para não falar, né, muito interessante, um trabalho bem feito pelo Mário. Tinha jogadores na época no Figueirense que depois se destacaram no cenário nacional e internacional, que a gente pode colocar aí como o Felipe Santana, um jovem zagueiro de estatura bem elevada. Você ia falar? Ô, Fernando, você está falando do Felipe Santana aí, eu confesso que eu não conhecia em 2017, quando eu fiz o período de observação lá com o Roger e o Roberto Rives, lá na Cidade do Galo. Ele estava chegando. Isso. E um cara fantástico, gente boa, humilde demais, com uma história enorme na Europa e pouco conhecido no Brasil. Exatamente. Felipe Santana, só para você ter uma ideia, ele estava quando a gente desenvolveu esse projeto no Figueirense, e é legal depois eu te contar, se você tiver interesse de ouvir, como é que foi a minha chegada no Figueirense, que é muito interessante. O Felipe Santana, acho que tinha 19 para 20 anos. Né? E o Mário deu toda a confiança para que ele pudesse jogar no titular. E depois, logo em seguida, depois do trabalho, né, que veio a Copa do Brasil, paralelamente a isso já veio o Brasileiro, né? E eu cheguei no Figueirense exatamente no Catarinense, na época. O Mário me liga, porque ele tinha se afastado do rapaz que andava com ele, esqueci o nome dele, agora é um baiano, excelente profissional, inclusive, tem muita fama, é um cara muito famoso nas categorias de base, lá do Sul, acho que de Grêmio, Internacional, esqueci o nome desse rapaz. Ele é baiano, mas trabalhou no Sul por muito tempo, acho que ainda trabalha. E eles tinham desfeito a parceria. O Mário me liga, na altura, o Mário me liga, aliás, não foi nem o Mário, deixa eu fazer uma justiça aqui. O Ramalho liga, faz o primeiro contato comigo e fala: Fernando, como é que você está? Como é que está a situação aí? Está disponível? Eu falei: poxa, por quê? O Mário Sérgio vai te ligar, o filho dele provavelmente te ligue primeiro, o Bruno, que é um grande empresário, né? O Bruno Paiva. Ele vai te ligar porque o Mário
quer te levar lá para o Figueirense. Eu falei, tudo bem. Aí foi o que aconteceu. O Bruno me ligou, fizemos ali batemos um papo ali, fizemos, digamos, uma primeira triagem, né? Um processo seletivo, uma mini entrevista. Logo o Mário chegou e me ligou, falou o seguinte, Fernando, os caras querem até que eu fique com o rapaz da casa, que é o treinador do Sub-20. Depois eu vou te falar quem é. É o treinador do Sub-20. E os caras querem que ele seja o meu auxiliar. Só que o Mário ele era um jeito todo diferente, né? Tinha todo o jeito dele. E ele não abria mão de certas coisas, né? Tanto é que tem aquele povo. Quem conhece o Mário, tem os que conhecem, os que amam e os que odeiam. Não tem meio termo. Sim. O Mário sempre foi assim. E sempre foi personalidade forte. Sempre, sempre. Então, você falou muito bem. Aí o Mário fala, não, eu quero trazer um cara da minha confiança, que é meu. E, bom, enfim, eu já tinha um contato de 2004, quando eu cheguei da Europa, eu tive um primeiro contato com o Mário, nós saímos para almoçar, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas. E aí, nesse almoço, eu percebo que o Mário, na verdade, utilizou esse almoço para me entrevistar. Sim. Para ver mais ou menos qual eram as minhas ideias voltadas para o futebol, né? E quando foi apresentado a ele, falaram que eu tinha passado um período, eu já tinha passado mais de 2 anos na Espanha, que tinha ido para o Real Madrid, aquela coisa toda. E aí foi isso. Então, 4 anos, né? Eu vou para a Arábia Saudita, volto, já se passaram 3 anos. 2007, o Mário me liga, Fernando, vem. Ou seja, eu acredito que nesse almoço deixou-se uma boa impressão, tanto da parte do Mário em relação a mim, como de mim para o Mário. E eu acho que isso daí pesou, né? Por isso que eu falo, a gente sempre tem que estar preparado, como falou bem o Fábio, como falou bem o Muricy, a própria Emily, porque de uma forma não, digamos assim, oficial, ou como eu acho que deveria acontecer no Brasil, para a gente qualificar e melhorar não só os profissionais que estão ali trabalhando, mas também elevar o nível do futebol brasileiro, né? Se você tem a possibilidade de fazer uma entrevista, né, ou um processo seletivo, para você escolher a pessoa que vai ser o comandante de tudo, porque o técnico de futebol é o comandante de tudo. Né? Em todos os sentidos. Então, foi assim que aconteceu, o Mário me chama, só que aí vem outro detalhe, né, Harley? Você ser auxiliar técnico é a coisa mais deliciosa que tem, porque você fica à sombra do treinador, meu. Tá certo? Você fica Certíssimo. À sombra do treinador, você fica só ali, né, de boa, só indo na sombra, tal. Só que, por isso que eu sou corintiano, o corintiano gosta de sofrer. Nada é muito fácil. O Mário, quando me liga, na verdade, ele está hospitalizado, ele está na UTI, aliás, tinha acabado de sair da UTI, por ter feito uma cirurgia de apendicite, mal sucedida, ele suporou, deu toda aquela complicação, e o Mário ficou num quadro clínico bem complicadinho, né? E aí ele me chama, eu chego numa terça-feira, né? E na quarta-feira já dou treino. Quando eu chego na terça-feira, já vou logo fazer uma visita a ele no hospital, e já começo assim conversar com ele. Levei para ele a equipe da forma como ele gostava, num 3-5-2. O Mário sempre foi muito a favor desse sistema. E eu falei para ele 2 coisas que eu já aprendi ali. Professor, quando eu falei professor, ele falou: professor não me chame de professor. Ele gostava. Mandar um abraço aí para os nossos parceiros, Rubem Júnior, Edmundo Santos, Laercinho, Vinícius Ferrari, lá de Joanópolis, Vinícius Turcio, Roberto, um dos maiores treinadores que eu tive o prazer de trabalhar, Fernando Alcântara. Roberto Físio. Robertinho, está no Fluminense, ele é fisioterapeuta do Fluminense. Lucas Macurim, meu parceiro, grande treinador também, está lá na base do São Paulo. O meu futuro sogro, grande Fernando,
Arley, já o louvei na live com o seu amigo, que foi a do Rubem Júnior, e hoje vou reafirmar, kkkk. O cara tem sobrenome de imperador, Dom Pedro de Alcântara. Um abraço para Deixa todos eu... eles. Gustavo Diniz, olha o nosso parceiro, acabou de entrar aí, Ramalho, um abraço para ele. Esse é meu irmão. Esse é parceiro. O Fábio Gomes também está aí, mandar um abraço pro Fábio. O Fábio do Paulista? Não, o Fábio daqui de Taubaté. Acho que você conhece também. Foi goleiro. Tá. Hoje é treinador também. Ele, um abraço forte pro Fábio. Hoje é treinador. Então tem uma galerinha boa aí, ó. Ah, o Ramalho, abraço pros dois feras de Taubaté, de futebol. Grande abraço, Ramalho. Viu, Fernando? E aí, falando disso aí um pouco, tudo, você até citou no sistema aí 352, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, daquele período que você chegou no Taubaté, em 98, que você já chegou jogando no 352. Eu queria que você falasse um pouquinho isso, porque uma das lives que eu fiz com o Muricy, a gente conversou muito sobre isso, que muitos se falam que é um sistema defensivo, e não é. Tanto é que o Muricy ganhou 4 campeonatos com esse sistema, né? E ele mesmo falou, não dá para ser defensivo ganhando 4 brasileiros. e realmente os times do Muricy nunca foram defensivos, né? Tinha sempre 2 laterais agudos espetados lá na frente, 2 meias de qualidade, que naquela época não era o que se fala hoje, né? Dos volantes, né? De construção, mais leves, né? Com qualidade de passe. Naquela época se falava muito nos volantes ali, guerreiros, brigadores, né? Com potencial. Caça-talento, né? Os cão de guarda. Exatamente, o Muricy sempre teve volantes hoje que todo treinador hoje, nos seus modelos de jogo atual, sempre quer, né? Jogadores né, com qualidade, com essa fibra rápida também que a gente tem visto aí muito, né? E eu queria que você falasse um pouco daquele time nosso de 98, como que você chegou nesse sistema, né? Como que você chegou a me convencer a jogar um ano como ala e tudo mais. Pois é, então. Eu preciso, antes de chegar nesse 352 do Taubaté, eu preciso fazer menção aqui, porque se eu não fizer isso, eu estou sendo injusto e não é do meu perfil. Quando eu vou para o Nacional, na época chegamos no Nacional através da Eurosport, que era a que investia grana, um dos primeiros a investir grana no futebol assim, dessa forma. Eu vou levado por um treinador chamado Paulo Evaristo, que era um cara, uma sumidade no futebol de salão, que se tornou depois futsal, e um autodidata no futebol. Ali eu já aprendo com ele essa questão de entender melhor o 352. O Paulo já fazia em 94. Né? Portanto, quando eu chego no Taubaté, e eu vi exatamente as peças que nós tínhamos, né? E a ideia que eu já estava bem fresca na minha cabeça nesse modelo, eu falei, eu vou desenvolver aqui esse jogo. Por quê? Eu me lembro que quando eu cheguei, nós tínhamos um campeonato paulista pela frente, né? E nós estávamos na chave de um Corinthians, de uma Portuguesa, né? O grande rival São José. Então eu queria, nesse momento, eu não queria, eu sempre achei assim, Harley, a minha grande e maior curiosidade, desafio no futebol era entender o que é a organização e principalmente a organização defensiva. Eu joguei um pouco, joguei como meia, então, e fui treinado por alguns treinadores, mas numa época que o futebol, a parte conceitual do futebol, digamos assim, não era tão desenvolvida como está hoje. Então era coletivo e 2 toques, se vira lá dentro de campo. Organizava ali quem é na frente, quem é atrás, quem é no meio, e vai que vai. Foi assim que eu fui educado. Então a minha preocupação desde sempre, talvez seja por isso que depois eu vou falar um pouquinho, se você me permitir, sobre o que eu aprendi em relação a isso quando eu tive a oportunidade de ir para fora do país, né? Sim, nós vamos falar.
mas voltando no tema, então eu queria ter um time que me desse um equilíbrio defensivo e me desse uma consistência ofensiva, a ponto de, na fase final da transição ofensiva, eu pudesse ficar até com 7 jogadores no campo adversário e mantendo 3 zagueiros, ali 3 jogadores, né? No balanço defensivo dessa ação ofensiva, guardando protegendo o meu corredor central. Então foi aí que eu vi, por exemplo, que você poderia ser muito bem utilizado nessa função como um ala, né, pela direita. Eu não me lembro, pelo lado esquerdo eu acho que era um outro meia, não sei se era um lateral de ofício, eu não estou lembrado agora. Eu acho que era o Robertinho, um loiro. O loiro que veio de São Paulo, que veio como meia esquerda, não é? Exatamente. Né? Então, e outra coisa, vocês não tinham muita, digamos assim, ainda o corpo físico de vocês não era tão desenvolvido. Então, por exemplo, para o Robertinho que queria jogar no meio, nessa zona, nesse setor onde é muito povoado e tem muito duelo para se ter a posse da bola ali, para se limpar o lance e sair com qualidade, para você fazer isso e de costas, você ia passar. Normalmente você tem muito obstáculo, muito duelo individual, muita contenção do adversário, muito choque. E aí eu queria limpar, já que vocês tinham muita qualidade, colocar vocês num setor onde tivesse menos concorrência em termos de gente ali posicionada, e quando a jogada se desenhasse pelos lados dos corredores, você teria aí no máximo um lateral para fazer um contra um já perto de onde a gente precisava, que era na zona ofensiva, mais à frente. Então foi assim mais ou menos a ideia, e eu acredito que naquele momento vocês foram formidáveis, foram fundamentais, abraçaram aquela ideia que eu tinha e achei que a gente foi muito bem naquele momento. Não, eu lembro muito bem nesse time que a gente tinha, que era um time muito forte, né? A gente chegou a fazer frente com o Corinthians de Fernando Baiano, Everton, Kleber, Edu, era Índio na direita. Era um timaço do Corinthians. A gente chegou até a ganhar do Corinthians, chegamos a empatar. A gente fez grandes duelos com os grandes. A Portuguesa na estreia, né? Lembra da estreia? Exatamente. Sim, ganhando e jogando muito bem contra as equipes grandes aí, né? E aí, eu até, quando você veio me falar, eu vou te utilizar como ala. E a gente até conversou na época, eu lembro bem a conversa. Eu falei, professor, eu quero jogar. Inclusive, eu era o único 7-9, né? Que foi mais o titular novo. Eu fui o único 7-9. O resto, o titular era sempre 7-8, 7-9, Stefano, Edinho, Luciano Henrique, né? Marcão. Uhum. E aí eu conversando, falei, você vai jogar de uma faixa até outra faixa. Você vai precisar marcar de fundo a fundo. E aí que eu falei, bom, vamos lá, ué. Vou sempre pegar a bola de frente, vou sempre fazer o extremo como é hoje. E confesso que foi uma surpresa. Eu fiz um grande campeonato. Poderia até ter seguido na carreira como ala, né? Mas a gente também gostava de fazer uns golzinhos, né? Então a gente acabou seguindo como atacante. Mandar um abraço pro Lucas Grossi, um grande atacante de extremo também. Foi meu atleta. Júlio Gela, grande Ademir Fonseca, treinador, Opa! Grande abraço para ele. Fera também. Tem acompanhado algumas lives dele. Mandar um abraço pro Ricardo, Verônica, Rafael e o Samuel lá de Joanópolis, pessoal todo de Joanópolis. Alain Dotti, professor. Alain Dotti. Isso. Deixa eu ver mais alguém. Auxiliar do Paulo Roberto, no Santo André. Que legal. Um abraço para ele. André de Abreu, Ana Cristina Bertoldo, pessoal aí de Taubaté, do Vale do Paraíba, de outras cidades aí. Fernando, queria que você falasse um pouquinho. Você fez observações, período de observação, e trabalhou em alguns clubes da Europa, né, como Barcelona, como Real Madrid, como no Schalke, no Chelsea, na Inter de Milão. Eu queria que você falasse um pouquinho, bem rápido, sobre cada clube que você passou e o que você
pegou e adquiriu de cada treinador que você trabalhou, né? Que você também fez o estágio e também trabalhou junto. Tá bom. Vou tentar ser o mais rápido possível. Bom, então, como eu estava falando, eu tinha essa questão de comigo, porque por ser detalhista, por ser perfeccionista, que não é uma virtude muitas vezes, eu queria entender na essência de tudo isso que envolve futebol, essa questão, né, dos conceitos, como organizar uma equipe, como preparar a partir daquilo que você pretende como ideia de jogo e tal. E aí, em 99, toca meu telefone, eu estava em casa, uma pessoa me pedindo para fazer um scout, um relatório tático para o Real Madrid, que viria para o Brasil disputar o Mundial, tá certo? O Mundial de Clubes, no qual o Corinthians foi campeão. Eu falei assim, tudo bem, eu já tinha experiência nisso, só que naquela época não é como hoje, com a tecnologia que tem. Então é papel e lápis, sim. Papel, lápis e régua e borracha, para fazer o campinho bem rudimentar, sim, na época ainda, né? Aí entreguei todo o relatório para o André Bussolin, e quando chegou o momento do Mundial, eu tinha um amigo, que se tornou depois um grande amigo, Glaucio, que havia jogado, que era jogador da Portuguesa, e havia jogado no Feyenoord, e se tornou muito amigo do Vampeta, que na época jogava no PSV, Eindhoven. Sim. E aí falei, Glaucio, você tem a coragem de ir comigo, pegar tentar um convite, um ingresso para ver o Real Madrid jogando, cara? Porque eu, como eu não falei no início, eu sou criado por um espanhol, né? E meu avô era madridista doente e corintiano, por isso que eu sou os dois. E aí ele falou assim para mim, Fernando, será? Vamos lá. Ele falou, tá bom. Aí nós nos dirigimos até o hotel Mofarrege, que fica ali na Paulista, com a Alameda Santos. Quando a gente começa a ligar lá através da recepcionista para o quarto onde estava concentrado o Corinthians, né, para o quarto do Vampeta, eu meio que deixei o Glaucio, porque eles eram amigos, e aí fiquei assim de lado. Quando eu vejo, rapaz, veio um cara na minha direção com um paletó e um pin, que era o símbolo do Real Madrid. Era o cara que eu tinha feito o relatório. Ele falou, o que você está fazendo aqui, Fernando? Eu falei, nada, eu só vim tentar um ingresso aqui com o Glaucio, que ele jogou com o Vampeta, e a gente vai tentar assistir o jogo, porque o meu sonho era ver o Real Madrid um dia jogando, né? Por toda a minha história de criação e tal. Aí ele pega e falou assim, não, você não vai assistir o jogo só do Real Madrid, vem aqui. Me pegou pelo braço, e eu não sabia. O Real Madrid estava concentrado no mesmo hotel, né? E aí ele me leva numa parte separada, sentado ali tomando café, Vicente Del Bosque, o Tony Grande, que era o primeiro auxiliar, e o Minhano, que era o preparador físico, com o papel que eu tinha feito nas mãos. E senta aqui, Fernando. Aí falou, isso aqui é o rapaz que fez o relatório. Perguntou se eu falava espanhol, se eu conseguia me comunicar em espanhol. Eu falei, para mim, espanhol é tranquilo, por eu ter sido criado por um espanhol. E daí surgiu o convite que posteriormente me fez desembarcar em Madrid. Aí começa toda a minha busca, a minha curiosidade, a minha inquietude em relação ao futebol, ela começa a se dissipar, digamos assim, a fazer sentido a partir desse momento. E eu vou explicar por quê. Eu peço perdão, inclusive, para todas as pessoas, os profissionais na área de futebol, se com isso que eu vou falar, a pessoa pode ficar um pouquinho assim, chateada ou achar que eu estou fazendo algo, dando mais ênfase pelas coisas que eu consegui aprender lá fora do que propriamente dentro do país. Mas foi o que aconteceu comigo, então eu tenho que ser fiel às coisas que eu acredito que aconteceram comigo. E aconteceram porque eu sonhei um dia.
tudo que aconteceu eu sonhei, não foi que caiu, não foi por acaso. Isso eu tenho bastante consciência. Inclusive, um dia conhecer o Real Madrid. Pois bem, quando eu chego em Madrid, que eu, puxa vida, que eu começo a ver algumas coisas totalmente diferente da estrutura, da forma como se joga no Brasil, eu falo, meu Deus, agora deu para entender algumas coisas. E nesse momento, numa primeira conversa que eu tenho com o Vicente Del Bosque, ele me faz a seguinte pergunta: Fernando, vou aproveitar que você está aqui e vou também tentar entender mais ou menos como que é a cultura da forma de se jogar no futebol brasileiro. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, em qual dessas situações vocês se caracterizam mais jogando futebol no Brasil? Vocês se caracterizam por jogar para marcar ou marcar para jogar? Antes que eu desse uma resposta, que eu abrisse a boca, e eu ia fazer isso, ia soltar uma grande besteira, porque seria comum até pela minha, na época, não que esteja melhor, mas procure estar melhor, mas pelo meu conhecimento na época ser bem raso em relação a tudo. Pouca experiência e a profundidade do questionamento que ele me faz. Jogar para marcar ou marcar para jogar? Eu falei, é complexo. Deus, eu não esperava, foi um soco no meu plexo. Eu falei, pô, para eu responder a ele, eu estou chegando, eu não posso falar besteira. Aí eu fiz aquele silêncio e foi suficiente para ele emendar. Ele falou, porque a gente entende aqui que você pode ser bem-sucedido jogando das duas formas, né? Ser competitivo, sabendo se comportar das duas maneiras. Tanto jogando para marcar, você pode ser bem competitivo, e aí eu vou te dar um exemplo já atual, que é a forma como joga o Simeone, né? Joga para marcar, e conseguiu várias coisas importantes, vários títulos. Sim. Ou como o próprio Real Madrid, Barcelona, que é marcar para jogar, né? Então, por aí, aí eu comecei a entender. Nesse momento, eu falei, não sei nada. Graças a Deus que eu consegui chegar aqui, é aqui que eu vou aprender aquilo que eu vim buscar, em termos de conhecimento, né? Então, aí eu comecei a entender, por exemplo, já vou fazer as pontuações. Volante, para nós aí no Brasil, é normal, mas eles não entendem essa nomenclatura volante. Eles entendem jogador de meio campo. É meio, né? Que hoje está se mudando, né, no Brasil, né? Exato. Não estamos nem falamos muito meia, primeiro, segundo, é meias. E aí você imagina um jogador de meio campo brasileiro só com a função de desarmar, empobrecer demais o nosso jogo. Né? Demais. E aí, eu não posso esquecer desse pequeno detalhe. Quando ele pergunta jogar para marcar ou marcar para jogar, a gente percebe que a palavra marcar, ela está nas duas situações e ela é muito, fazendo um pleonasmo, ela é muito marcante quando você profere essa palavra, jogar para marcar, marcar para jogar. O marcar, talvez ela faça até ela tem um destaque até maior do que o próprio jogar. E aí eu vou lhe dizer, agora, em termos estatísticos, e entrando já um pouquinho nessa questão de conceituação, se nós pegarmos um jogo de futebol que tem 90, 95 minutos, 90 minutos aproximadamente, sem um acréscimo, e se você somar todos os momentos em que um atleta entra em contato com a bola, nós vamos chegar a um número aí, um tempo aí, inferior, no máximo, a 3 minutos. Certo? Logo, e os outros 87 minutos? O que nós vamos fazer dentro de campo? Então, é nesse ponto, principalmente, que eu gostaria de fazer aí algumas... por exemplo, de estabelecer algumas coisas fundamentais para entender o que é a conceituação, o que é o entendimento do jogo. Porque se a gente fica muito futebol, arte, futebol... Tá bom, futebol, arte, mas só 3 minutos com a posse de bola. E os outros 87? Acho que nesse período de 70 até 94, o problema foi exatamente aí. A gente deixar essa coisa, a questão só do talento, só da liberdade. E foram 20 anos de seca. E os caras se organizando, entendendo melhor como equilibrar, no caso,
tanta qualidade em relação ao futebol sul-americano, né, quantidade e qualidade de jogadores, né, e eles investiram na questão da organização tática. Né? Sim. Logo, tudo que eu vi, tanto no Chelsea, tanto no Real Madrid, como no Barcelona. No Barcelona eu peguei, o treinador era o Rijkaard, e o Pep Guardiola estava no B, no time B. Então eu saía No B, né? muitas vezes eu saía do treino do profissional e ia ver o Guardiola. Ninguém imaginava que ia ser o Guardiola. Ninguém. Então, mas em suma, para fechar todos esses clubes que eu tive a oportunidade e o prazer de olhar, de observar, o que eu percebo é isso. Primeiro, essa questão marcar para jogar para marcar é muito clara, e aí eu vou falar um pouquinho de etimologia da palavra. Na Espanha, que é um idioma que eu consigo me comunicar melhor do que o próprio inglês, né? E fora isso, tem o português. A palavra... Fernando, até te cortando um pouquinho, depois eu quero que você fale também, porque eu tenho uma parceria aí com a Rockefeller, que é a escola de inglês daqui de Taubaté, que tem aulas demonstrativas, direto do conforto da sua casa, turmas reduzidas. Também tem o Peloja, que é o Cesta Básica, só o pessoal ligar lá no Peloja, lá, é 12 99678 8018. E a escola de inglês Rockefeller é 12 também, 98 118 0191. Você é muito fluente no espanhol, até por ter o seu avô, né, que também era espanhol. Depois eu quero que você fale a importância de nós, treinadores, e também de todo atleta, desde a base, já se preparar para ir para fora do país, preparado com o inglês, com o espanhol, principalmente o inglês, né, que hoje é uma língua falada mundialmente, né? Exatamente. E da mesma questão que fala do jogar para marcar e marcar para jogar, hoje o inglês é fundamental, né, na vida do profissional de futebol, seja ele de comissão ou de atleta, né? Então, além de você continuar esse papo, eu queria que você falasse dessa importância. Eu acho que você, além de ser fluente espanhol, você também domina muito bem o inglês, né? Hoje, para quem não sabe, o Fernando está morando nos Estados Unidos, então é importante também esse relato seu. Então, e aí, eu já vou entrar nisso, só para concluir o que a gente estava mencionando. Então, a etimologia da palavra, ela faz, e culturalmente, né, a gente pode falar assim, ela faz toda a diferença. Não, Fernando, nós estamos falando de futebol, você quer falar de etimologia da palavra? É que faz, culturalmente, faz toda a diferença. Se eu pegar o verbo sofrer e falar, você vai ter que sofrer em determinada situação, no Brasil, em relação ao futebol, porque se eu tenho 3 minutos com a posse de bola, eu vou estar desfrutando, com prazer, né? Mas os 8,87 você vai ter que sofrer. O que quer dizer sofrer? Você vai ter que ser proativo, você vai ter que ser... você vai ter que ajudar na organização defensiva para a gente recuperar a posse de bola e voltar a jogar e aquela coisa toda. Você falar a palavra sofrer no Brasil, ela vai ter uma interpretação. E se você falar sofrer, aí que sofrer em espanhol, o sofrer para o espanhol é quase um prazer, diferente do jogador brasileiro. O jogador brasileiro só quer ficar com a bola no pé. Quando está sem a posse de bola, então, basicamente, é isso que eu queria falar em tudo que eu vi na Europa. Aí vem os outros detalhes específicos que foram, por exemplo, compactação. Não existe a mínima possibilidade de um time europeu jogar descompactado. Em termos de compactação, por exemplo, até certo ponto, eu acreditava em 3 zonas de linha de pressão, a alta, a média e a baixa. Quando eu venho a conhecer Jorge Jesus, 2013, na época que eu estava na Alemanha, eu passo a acreditar e desenvolver dentro da minha forma de jogar 4 linhas de pressão. A 1, a 2, a 3 e a 4. Por quê? Porque deixa de se fazer uma compactação em 30 metros para se fazer em 25. E dessa compactação de 25 metros é que sai toda a intensidade na forma de jogar de Jorge Jesus. Onde ele... Fernando, então você que teve em alguns países, aqui a gente trabalha muito as linhas de 30 metros. Na Europa, eles sempre trabalham de 20 a 25.
De 25, pelo menos. 25. E quando eu falo da Europa, vamos lá. Jorge Jesus. Tem gente na Europa que também ainda trabalha em 30 metros. E a gente pode, por exemplo, depois, num outro momento, perceber o Simeone no jogo contra o Liverpool, né? Que faz uma pressão alta, logo, fazendo essa pressão alta, a última linha tem que estar ali terminando no meio campo. Ele sabendo da forma como o Liverpool atua para sair dessa pressão, a válvula de escape são os dois homens, os externos, tanto o egípcio de um lado como o africano do outro. O que ele faz? Ele retarda, ele temporiza. Ele retarda, em detrimento à compactação, que aí no caso da pressão alta, é a única linha que não fica em 25 metros. Ela vai no mínimo de 45. A pressão alta é a mais complicada, né? Onde requer também o condicionamento físico do jogador, da equipe. E aí, para não dar profundidade e evitar 1 contra 1, numa altura que seria muito interessante para o Liverpool, ele retarda, descompacta a equipe dele, e quando essa bola, que ele sabia que ia ser muitas vezes direcionada longa para os corredores laterais, para achar esses jogadores que façam a escapada, né? A fuga, ele já está lá bem posicionado. O homem que vai abordar e a cobertura, que é o controle da linha feita pelos zagueiros. Então, voltando, para a gente não se perder, essa questão ela faz toda a diferença. Por exemplo, no Brasil, não se treinava da mesma forma um zagueiro e um atacante. Até porque achava-se que o zagueiro não tinha que ter velocidade. Você se lembra disso? Na Europa, quando eu chego na Europa, zagueiro e atacante tem que ter a mesma performance no treinamento, inclusive físico, porque é o duelo individual que vai existir no jogo. E jogando em linha alta, você imagina quanto esse zagueiro tem que estar preparado para proteger as costas, a profundidade da sua Exato, e ainda mais de se tratando das bolas cobertas, bolas descobertas, né? Perfeito, é o controle da linha, perfeito. Do sentido corporal, que hoje no Brasil tem trabalhado muito, né, nos zagueiros, né? Porque antigamente os zagueiros corriam muito de costa, corriam totalmente errado, e aí tropeçavam, perdiam o tempo de bola. E aí, por isso que sempre se falava, não, o atacante sempre vai ganhar, sempre vai ganhar. Lógico, as características dos atacantes sempre vai ter um domínio maior sobre o zagueiro. Mas aí você falando de Jorge Jesus, é o que ele veio fazer esse ano, né? Linha alta a todo momento, intensidade lá em cima, os zagueiros com sentido de cobertura dessa bola coberta, descoberta, sentido posicionamento do corpo. É exatamente isso que você falou, Fernando. É interessantíssimo, é muito bem lembrado. E aí tem último detalhe que eu gostaria de... Vamos falar o penúltimo, que eu só estou falando da parte defensiva, eu quero falar uma da parte ofensiva, que faz toda a diferença e que muitas vezes o jogador sai daí do Brasil, vai para a Europa, jogador atacante, bate e volta, porque não tem essa formação na base de posicionamento para receber essa bola. Mas vamos lá. A outra que ficou bem claro na minha cabeça quando eu chego na Europa é a questão da utilização, no caso do meio campo defensivo, aí no Brasil fala-se volante, em termos de deslocamentos para se fazer cobertura. É um ponto fundamental. E para isso a gente tem que entender só um pequeno detalhe para ficar mais claro. O campo, quando visto no eixo vertical, você com certeza viu isso na formação da CBF, a gente subdivide o campo em 5 corredores no eixo vertical. Sim. Sendo que o corredor vertical é o que nos leva diretamente ao gol adversário, mas também ao nosso gol. Então, logo, é o corredor que a gente tem que mais se preocupar em proteger. Né? Lógico que nós temos aí uma questão de eixo horizontal que vai nos estabelecer a noção de altura. A altura. Quanto mais longe, mais próximo ao gol adversário, a gente pode trabalhar com mais tranquilidade no corredor central e também considerando o corredor lateral. Quanto mais próximo do seu gol, é onde você se fecha mais, o corredor central, inclusive desprezando a questão se a bola estiver no corredor lateral, porque o problema não está na lateral, o problema está no corredor central. Se a bola entrar, eu estou morto. É aí onde que também eu percebi uma grande diferença na forma de ver jogo,
de ver o jogo, de ver a dinâmica do jogo. Por exemplo, pegando esse conceito, no Brasil sempre se falava, até hoje, o lateral foi, quem vai cobrir? O volante. Sim. O cara sai do corredor central, faz uma diagonal de mínimo 30 metros, ou seja, ele sai da zona que eu acabei de falar que é a mais importante. Por quê? Porque o lateral, muitas vezes o lateral que tem, no Brasil os laterais são ofensivos, eles já têm esse vício, aí eu vou e o volante vai me cobrir. Me entende? Sim. E isso faz todo sentido quando eu coloquei você de ala. Para correr menos, e quando tivesse a posse de bola, você ia de boa. E aí, o que acontece? Lá não. Ou você dobra o corredor com o winger, evitando que o volante saia do corredor central ali, né? Ou você Sim. faz como, por exemplo, o próprio... Eu vejo isso no Tite, no próprio Carille. Você faz o wing do lado oposto baixar, porque ele não está fazendo nada. Se a bola foi perdida do lado oposto, é hora de fazer a recomposição e compensar. Para evitar que o volante saia toda hora para fazer abordagem e cobertura, ele traz o winger, o externo, do lado oposto para fazer uma linha de 5 e dá mais proteção para o lateral. Acabou. Você está com os corredores laterais bem protegidos, porém com o seu corredor central mais protegido ainda. Então, essa foi um dos outros detalhes. E falar em relação na organização defensiva. Lá na frente, no último terço, os nossos atacantes muitas vezes ficam no meio dos dois zagueiros, dando uma referência enorme visualmente, principalmente, para os caras fazerem o que tem que fazer. Lá na Europa você aprende a ficar numa posição diagonal contrária ao homem que possui a bola. Por quê? Porque você está fixando, você sozinho muitas vezes fixa até de 3 a 4 jogadores, tá certo? E você explora uma coisa que a gente chama de o ponto cego, é que nem do carro, o retrovisor do carro. Você explora o ponto cego do zagueiro que está ali para te marcar, até porque ele está olhando para o portador da bola. E é onde você atua com mais facilidade, para fazer o facão, a diagonal por trás, para receber uma bola entre os dois, tá certo? E é básico, só que no Brasil não se fazia muito isso. Hoje, lógico, a coisa melhorou e tal. Mas, entre outras as coisas, tudo que eu vi na Europa está relacionado a esses comportamentos. Sim, legal, Fernando. Bela explicação aí para todos aí que estão na área como treinador, comissão técnica, os atletas aí, tem muitos jogadores aí novos aí que sonham ser atletas, né? Eu queria que você falasse bem rapidamente da importância, né, do inglês na vida tanto do atleta como no todo de comissão técnica, né? Eu fiz essa parceria aí com a Rockefeller aí, é uma coisa que também para mim será muito importante. Não tenho um inglês fluente ainda e aí pretendo estudar agora firme aí nessa parceria com a Rockefeller. E aí eu queria que você falasse dessa importância, né? Porque hoje todo profissional do futebol, se hoje ele não tiver o inglês hoje, ele vai ficar na mão, vai ficar para trás. Olha, essa questão é tão complexa que não dá para ser... Eu não posso falar simplesmente dessa questão que é o inglês. Eu vou um pouquinho mais além, se você me permitir. Nós precisamos... Sim, fica à vontade. Nós, enquanto educadores, treinadores, enfim, facilitadores, hoje, tanto na formação como no próprio profissional, nós temos que começar a derrubar alguns folclores que ficou por muito tempo perpetuado na nossa cultura de futebol. Por exemplo, jogador bom é o jogador que vem da favela. Isso é mentira. E eu posso provar. Quando você fala que o cara tem que estudar inglês, você está mexendo com o quê? Com a parte cognitiva do ser humano. Então, eu tenho participado de várias reuniões com profissionais de alguns países aí, e o que eu percebo vem ao encontro de tudo isso que você está falando. Vamos lá, vamos trazer isso para o futebol. Então, na progressão, na progressão tática do jogo, respeitando ali a zona de construção,
A zona de organização, criação e finalização. Então, nós temos ali 4 setores importantíssimos, com a posse de bola, lógico, né? Onde desde a zona de construção, que é o build-up, até a zona de criação, que inicia a finalização, que seria o último terço do campo, o jogador ele tem que ser muito mais cognitivo do que criativo. E isso, de ser cognitivo, tem tudo a ver com o que ele traz de bagagem, de acervo, não só motor, mas também intelectual, desde quando é criança. A escola que ele pode ter a possibilidade de frequentar, tudo isso vai desenvolver o cognitivo dele, para que quando ele chegue, por exemplo, para jogar no time do Barcelona, do Pep Guardiola, perdão, se o cara não tiver o cognitivo bem desenvolvido, ele vai ter dificuldade para jogar, principalmente nessas 3 fases, que é build-up, construção, organização, meio campo, criação para finalização no último terço. Tanto é que o Pep sempre fala, meu time, eu faço eu comando através do controle remoto. Quando chega no último terço do campo, eu jogo o controle remoto fora e eles vão utilizar-se da criatividade. A tomada de decisão e a leitura do jogo. A criatividade está ligada à intuição. Você entende? A criatividade, ela vai ser, e é lógico, aí são aqueles que têm o talento apropriado, é aí que eles fazem a diferença, é aí que o show começa. O protagonismo é totalmente do jogador, entendeu? Então, logo, se o cara tem a possibilidade, vamos lá, vamos ser bem... É uma questão séria e eu não gosto de brincar com isso, né? Porque eu sou formado em educação física, eu sou professor. Então, quando você é professor, você faz lá, que nem um médico, você faz um juramento. E eu não posso achar legal as pessoas falar, pô, eu não... muitas vezes você vê cara fazendo... Até não é numa maldade, mas, puxa vida, não é por aí. É porque você tem um monte de crianças atrás, por detrás ouvindo aquilo. Eu não estudei e fui jogador de futebol. Eu não era bom na escola, mas sou bom na... Não é assim. Quanto melhor você for na escola, melhor jogador você vai ser. Se você tiver a condição de fazer o inglês, porque o inglês é uma língua universal. Se você quiser, e a nossa profissão nos leva para várias partes do mundo, né? E se você quiser ter o domínio, ter o controle, não ficar na mão de ninguém, não ter dependência em nada do que você vai fazer, se você falar o inglês, como a escola aí que você está com a parceria, é muito importante isso. O inglês ou outro idioma, qualquer que seja, ele vai dar ferramentas e autonomia para você ser melhor. Não só como jogador, mas como treinador, enfim. Essa é a minha visão. Legal. Lembrando ao pessoal aí que quem ligar lá na Rockefeller, na escola de inglês, procurar a Nádia lá e falar que tem assistido as lives do Arley, vai ter um desconto bom lá para a Nádia lá. A Nádia é bem flexível nesse quesito aí. Então, tá aí o telefone, 98-118-0191, e precisando de cesta básica, liga lá no Peloja, 99678-8018. Ambos o DDD é 12. Fernando, eu queria que você falasse de todas essas experiências que você tem. Nós, como treinadores, nós temos sempre as nossas referências, né? Quem seria a sua referência como um treinador? Vamos lá. O Paulo, como eu já falei, Paulo Evaristo, Paulão, que para mim foi o primeiro. Vicente Del Bosque, que eu não posso deixar de fazer essa menção. Jorge Jesus, né? Também. Gosto muito de Maurício Sarri, que é o italiano, né? Que agora está na Juve. Comecei a segui-lo desde a época do Napoli. Fernando, nós temos 25 segundos e eu vou te chamar novamente porque a gente tem bastante pergunta minha ainda dos convidados e a gente vai continuar esse bate-papo, tá bom? Tá bom. Então a gente tem 15 segundos, avisar o pessoal aí que em 10 segundos a gente encerra e retoma com o Fernando aí para a gente aproveitar mais um pouco. Já te chamo. Ok.